Olá, boa noite. Mais uma vez estamos juntos numa segunda-feira para falarmos de algum assunto bem interessante, relevante para você e para as pessoas que você ama. Portanto, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você gosta, esta live, né? Essa palestra, este momento aqui de bate-papo, porque pode ser extremamente relevante para você, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre hipocondria ou transtorno de ansiedade de doença. Isto é, a hipocondria, antigamente chamada de hipocondria, hoje é considerado um transtorno de ansiedade de doença. Uma ansiedade exagerada, uma preocupação excessiva, com medo de adquirir uma doença ou de ter uma doença grave. Então, de estar com uma doença ou de adquirir uma doença grave. Então, esse é o transtorno de hipocondria ou transtorno de ansiedade de doença, tá bom? O diagnóstico, para ser fechado, é necessário uma avaliação clínica, psiquiátrica ou psicológica ou também médica. Um desses três profissionais é que vão realmente avaliar se esse indivíduo tem hipocondria e se os sintomas, né, ou as queixas que ele manifesta estão presentes por mais de 6 meses, tá? Então, menos de 6 meses não é considerado que o indivíduo tem essa doença, ok? O tratamento, ele pode ser, digamos assim, feito com terapia cognitiva comportamental. Pode ser também adquirido com a ingestão de serotonina, alguns antidepressivos ou ansiolíticos. Tudo depende das comorbidades, né, das doenças associadas à hipocondria. Então, esse transtorno de ansiedade, de doença, a hipocondria, ela sempre se inicia na idade adulta, tá? Não antes disso. A prevalência, ela é igual tanto homens como em mulheres, então ela é comum nos dois sexos, né? É um medo, então, imenso, mas feito com interpretação errada. Então o indivíduo sente medo, que o medo é comum em outras patologias, como o pânico, por exemplo, mas ele tem todo esse medo e faz uma interpretação errada daquilo que ele está sentindo. Então, o indivíduo sente algumas coisas e, apesar dele sentir essas coisas, ele faz uma interpretação dos sintomas ou das sensações ou até das funções fisiológicas que ele está tendo. Então, ele pode ter algumas funções fisiológicas, assim, alteradas, alguns sintomas leves, mas ele interpreta de uma forma errada aqueles sintomas ou aquelas sensações ou aquelas funções fisiológicas que ele está sentindo naquele momento. Então, por exemplo, uma dor abdominal, né, uma dor no estômago, uma cãibra, uma palpitação no coração, uma sudorese ou até uma dorzinha de cabeça, para esses indivíduos pode significar. A dor pode ser um tumor, né? A dor de cabeça, ele acha que ele está tendo um aneurisma. Essa dor no estômago, ele pode interpretar como, sei lá, uma úlcera, como uma doença grave. Essa aceleração do coração, ele pode achar que ele está tendo um infarto. Então, isto é, ele tem algumas sensações por causa do nível de ansiedade elevado, mas ele também interpreta de uma forma errada, exacerbada, excessiva, né, esses pequenos sintomas que ele sente, ok? Então, a hipocondria é um transtorno psiquiátrico caracterizado pelo medo constante e irracional de ter ou de vir a ter uma doença grave. Ele interpreta sintomas comuns, como dor de barriga, como algo muito grave. Uma pequena dor de cabeça por falta de água, ou por falta de sono, né, por privação de sono, ou até por, sei lá, falta de descanso, que é uma coisa corriqueira que as pessoas sentem, mas ele interpreta isso como algo muito grave, é o fim do mundo, né, algo degenerativo, algo de impotência ou fatal. Entende? Então, realmente é uma coisa muito preocupante o que esses indivíduos sentem. Então, a dor no peito, ele acha que já é uma parada cardíaca, que pode ser até a presença de gases, por exemplo, né? Às vezes a gente tem uma sensação, assim, desconfortável no estômago, porque é uma
gases, né? E na verdade ele acha, né? O hipocondríaco, ele tem certeza que aquilo é uma parada cardíaca, né? Que ele tá tendo algo realmente muito fatal, algo irreversível. Então, coisas simples, ele interpreta de uma forma muito intensa. Então, a plasticidade da hipocondria é muito importante a gente considerar. Então, a partir do século XIX, a discussão da nosologia da hipocondria dividiu-se em dois tipos de hipocondria. A hipocondria maior e a hipocondria menor. A hipocondria maior, ela vem aí junto com psicoses, junto com esquizofrenia, junto com parafrenia, né, onde tem assim delírios, né, sistemáticos, né, delírios de perseguição, delírios de megalomania, né, então todos esses delírios vêm junto com essa hipocondria maior, isto é uma hipocondria ou um transtorno de ansiedade de doença mais grave, tá? E a hipocondria menor, isto ela é uma dificuldade que o indivíduo tem, né, que ele pode ter acho que voltamos, né? Alguém tá tentando me ligar. Então, assim, a hipocondria menor, ela vem de distúrbios neurovegetativos, digestivos, sexuais. Então, assim, são pequenos sintomas corporais que o indivíduo tem e ele começa a interpretar de uma forma errada, né? Excessiva. Então, o hipocondríaco, ele se apega intensamente àquilo que ele está sentindo, àquele sofrimento que ele está tendo. Então, ele busca uma linguagem, né? Ele tenta expressar ao máximo aquilo, descrever ao máximo aquilo que ele está sentindo, e sempre que ele vai ao médico ou descreve isso para um amigo, ele tem a sensação que ele não foi entendido, que aquele indivíduo não entendeu o que ele está falando, que ele realmente está sentindo algo muito grave e a pessoa não está entendendo, não está aceitando, não está compreendendo aqueles sintomas que ele está ali sentindo. Então isso é preocupante, porque essas pessoas, elas ficam muito angustiadas, porque elas têm a sensação que ninguém entende aquilo que ela está descrevendo. Ela descreve nos mínimos detalhes, olha, eu tô sentindo isso, não, mas aumentou, tal. Então a pessoa, ela tenta descrever ao máximo aquilo que ela tá sentindo, e as pessoas, ok, tá, mas isso é normal, isso é comum. Eles, não é normal, não é comum. Ele tem a sensação de que aquilo realmente é muita angústia, né, gente? Eles sentem uma angústia imensa por causa desses sintomas, né? Há também ele tem a sensação de que ele é sempre fracassado quando ele vai descrever o que ele está sentindo, né? Então ele fala o que ele está sentindo, as pessoas não acreditam, e aí ele tem a sensação, ele se sente fracassado, ele pensa, puxa vida, eu estou falando, explicando, a pessoa não me entende, a pessoa não, sei lá, ela não aceita, ela não acredita em mim, né? Então isso é realmente muito desconfortável, né, para o indivíduo. Por isso muitas vezes alguns não vão ao médico, porque eles pensam, o médico, eles não fazem nada, eles não acreditam em mim, ninguém acredita em mim, né, no que eu tô sentindo. Então, eu quero comparar nesse momento agora a esquizofrenia com outros transtornos, tá? Então, por exemplo, a esquizofrenia, a hipocondria com a esquizofrenia. O que há de comum entre eles? Os delírios. Então, a hipocondria, ela tem delírios de alucinação, delírios de doença, e o esquizofrênico, ele também pode ter delírios de doença, né? E o esquizofrênico, ele também pode ter sensações corporais muito desagradáveis, né? Ele pode ter sensações ruins no corpo, né? De algo que tá entrando nele, ou que, sabe, ele pode sentir intensamente partes do seu corpo. O esquizofrênico pode ter isso, sim,
né? Então ele sente excessivamente o estômago, o coração, ele sente órgãos dele, do corpo, que normalmente a gente não sente. O esquizofrênico pode sentir, assim como o hipocondríaco também pode supervalorizar alguma dor ou alguma sensação no corpo. Então essa é a semelhança entre a esquizofrenia e a hipocondria, tá? Eu tô dizendo assim no sentido, de um jeito bem assim fácil de descrever, mas o forte são os delírios de doença, tá? Que os dois podem ter. Outra coisa também, a hipocondria, ela pode estar próximo também da parafrenia. Isto é, a parafrenia é aquela sensação, aqueles pensamentos persecutórios, né? E o hipocondríaco também pode ter esses pensamentos, esses delírios, né? Ai, ninguém me escuta, ninguém me ouve, ninguém me entende. Assim como a parafrenia também pode ter esses pensamentos persecutórios de que o mundo conspira contra ele, algo parecido. A hipocondria também, semelhante à histeria, ela, interessante que quando eu fui estudar para vocês, né, pra gente conversar um pouquinho sobre esse tema, eu realmente já tive pacientes com esses sintomas aqui, né? Então, a histeria, né, ou a pessoa histérica, né, ela pode ter sintomas como, por exemplo, cãibras, peso, ela pode sentir, por exemplo, os membros superiores, os braços pesados, as pernas pesadas, pode sentir paralisia temporárias no corpo, né? Isso o histérico, né? Batimentos cardíacos acelerados, diferente do normal, pode sentir uma pequena falta de ar, pode sentir uma leve dor de cabeça, pode ter uma sensação de desmaio, pode ter até uma amnésia, quer dizer, um esquecimento leve, pode ter tiques, né? Pode ter assim uma bola na garganta. Então, esses sintomas que são típicos da histeria, também o indivíduo pode sentir nas hipocondrias dele, né? Nas sensações de doença. Então, se ele tiver, por exemplo, se ele tiver na cabeça que ele tá doente das pernas, ele pode não conseguir mexer as pernas, pode não conseguir andar muito. Isso é muito semelhante à histeria, mas a gente tem que entender que tem que avaliar muitos aspectos, né? Tanto da hipocondria como da histeria, para você diferenciar os dois quadros, né? As duas patologias. Então, é interessante que a hipocondria, ela tem na mente essa questão de adoecer, de ser algo grave. Já a histeria, ela pode ter vários desses sintomas ao mesmo tempo, né? Diferente do hipocondríaco, tá bom? A hipocondria também, ela tem alguns sintomas semelhantes ao pânico, né? Então, indivíduos, por exemplo, que tem pânico, por exemplo, ele tem uma ansiedade muito elevada e ele tem a sensação de que ele vai morrer, de que algo ruim vai acontecer com ele, aí ele fica assim, eu tô passando mal, meu coração tá acelerado, tô com falta de ar. Então é uma síndrome do pânico, é um ataque de pânico, só que ele pode ficar com medo de que isso seja uma doença, e aí ele pode desenvolver hipocondria também, né? O indivíduo pode achar que ele tá com problema no coração, que ele tá com problema de falta de ar, que ele tá nessa época de pandemia, as pessoas, alguém da família fica com um sintoma de Covid e a pessoa já sente falta de ar, já passa mal. Então você imagina nessa época em que nós estamos vivendo agora de pandemia, o quanto o hipocondríaco tá sofrendo, né? Ou a pessoa que tem um transtorno de ansiedade de doença. Tá? A hipocondria também, ela pode se assemelhar à depressão. Isto é, o indivíduo tem o humor positivo dele é ruim, isto é, ele tem um humor negativo, e isso favorece o aparecimento de hipocondria. Isto é, o indivíduo depressivo, ele pode começar a sentir que ele está tendo várias doenças. Eu já recebi no consultório pacientes com depressão assim num estado um pouquinho mais elevado, que o indivíduo tem a sensação de que ele tá, olha, eu tô muito doente, muito doente, eles falam. E eu digo, tá, como? O que você tá sentindo? Eu sinto muita dor de cabeça, eu sinto muita dor na barriga, eu sinto muita falta de ar, Quer dizer, ele sente tudo no corpo todo. Isto é, ele tá... mas não é uma ansiedade pura, né? Não é um TAG, por exemplo. Então, assim, a gente tem que diferenciar, porque em alguns pontos as doenças psiquiátricas, elas se tocam, né? Elas se aproximam, né? Elas ficam muito semelhantes.
E a depressão, o indivíduo depressivo, com aquele humor negativo, ele pode começar a ficar sem energia, desmotivado, e ele pode começar a acreditar que ele está com outras doenças orgânicas, né? Então ele começa a achar, eu tô com úlcera, eu devo ter algum problema na minha cabeça, eu devo ter alguns problemas, aí ele começa a achar que ele tem várias doenças e ele pode desenvolver a hipocondria, ok? Tá? Também a hipocondria se aproxima do TOC. O que é o TOC? Transtorno obsessivo compulsivo. Então imaginem vocês aí o transtorno obsessivo compulsivo. Eu tenho uma palestra aqui nesse canal aí que fala sobre isso, sobre o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Só que o TOC, existem vários tipos de TOC. Tem um que é de contaminação, de doença, um é de checagem, de acumulação, tem vários. Mas esse TOC, por exemplo, de adoecer e morrer, ele é parecido com a hipocondria, né? Porque o indivíduo, o que ele acha? O TOC. Ele acha que se ele tocar em alguma coisa, ele vai ser contaminado e vai morrer. O hipocondríaco, ele acha que ele vai morrer, que ele tem uma doença grave, que ele vai morrer. Então, é parecido nesse ponto. Assim como no pânico também, o indivíduo tem a sensação que vai morrer, o hipocondríaco também acha que ele tem uma doença ou vai pegar uma doença grave e vai morrer. Então, é parecido nesse sentido. Como vocês perceberam, a hipocondria está embaixo do guarda-chuva da ansiedade, tá? E assim como o pânico, como o TAG, tá? Então, o hipocondríaco, ele acredita que ele está muito doente, né? Os hipocondríacos, então, eles são considerados como uma pessoa que tem uma doença imaginária. E isso teve, assim, uma compreensão, tanto da área médica, como o pessoal de apoio, né, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas e outros profissionais, que o indivíduo, ele tem mania de doença, né? Então, assim, as pessoas começam a dizer assim, se tornam algo caricaturário, né? Assim, uma caricatura, né? De sofrimento de doença. Então, as pessoas começaram a rir, a debochar. Então, por isso, hoje, né, antigamente, o hipocondríaco ficava junto com os transtornos somatoformes, mas hoje já considera-se diferente. Já o DSM-5, que é o livro, né, que fala dos diagnósticos, né, das doenças psiquiátricas, ele agora separou a hipocondria, não chama mais hipocondria, mas chama-se transtorno de ansiedade de doenças ou sintomas somáticos, né? O indivíduo pode ser classificado como sintomas somáticos. Isso é um sintoma somático, transtorno com sintomas somáticos de alguma coisa. Então, foi diferenciado, né? Exatamente porque o termo hipocondríaco adquiriu um caráter pejorativo. E as pessoas começaram a ridicularizar e hoje em dia não se fala mais hipocondria, tá? Eu tô falando aqui porque é mais fácil das pessoas entender do que transtorno de ansiedade de doença, né? Que é a mesma coisa para nós aqui na nossa apresentação. Então, a hipocondria ou o transtorno de ansiedade de doença é um indivíduo que joga toda a sua libido, toda a sua energia no seu eu. Então, o indivíduo voltado para ele, voltado para suas preocupações, para suas sensações, para o seu ambiente interno, né? Então, ele fica olhando para dentro dele, sentindo o estômago, sentindo a cabeça, sentindo a garganta, sentindo os braços. Ele fica sentindo o corpo, né? Então, ele fica toda essa energia voltada para dentro. E aí, por isso que o hipocondria tem isso. O que ele deveria fazer? Ou o que o terapeuta vai trabalhar, né? O psicólogo e o psiquiatra também vai trabalhar com esse indivíduo. É canalizar essa energia, ao invés de ser interna, essa libido do eu, para o não eu, isto é, para fora. Restaurar o equilíbrio perdido, né? Ele adoeceu por quê? Porque ele não equilibrou. Nós temos que nos observar, mas também nós temos que projetar essa energia, essa libido, essa força vital também no externo, no ambiente, né? No crescimento, no desenvolvimento pessoal, ok? Então, assim, deu pra gente perceber que esse transtorno de ansiedade de doença, ele é, assim, aparentemente muito fácil de entender. Quer dizer, uma pessoa que fica sempre pensando que tá doente, que vai ter uma doença ou que tem uma doença grave. Mas é muito mais do que isso,
Quais são as possíveis causas, então, da hipocondria? Né? Então, o indivíduo pode ter tido um evento muito traumático, né? Assim, por exemplo, uma doença grave na infância, e aí ele fica com medo de adoecer e morrer. Ele pode ter tido um acidente grave, um sequestro, um acidente de carro muito grave, e ele teve realmente a sensação de que ele ia morrer. Ele passou por esse momento realmente de vida ou morte, de ataque ou fuga muito grande, de muita adrenalina, um acidente de carro, de ônibus muito grave, né? A possibilidade de um acidente de avião. Então esse indivíduo, ele fica como? Ele pode ficar com transtornos pós-traumático e hipocondria. Aí você pensa assim, tá, mas é uma coisa ou outra? Gente, quando você olha alguém e a pessoa diz assim, nossa, eu tenho diabetes, mas eu também tenho, sei lá, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, eu tenho obesidade, então o indivíduo pode ter o quê? Várias doenças. Assim como também na área psiquiátrica, nós podemos ter um transtorno de personalidade do grupo A, podemos ter doenças do grupo B, doenças do grupo C, entende? A gente pode ter várias doenças, você pode ter ansiedade com depressão, por exemplo, mista, e você pode ter, por exemplo, pânico e hipocondria, ou transtorno de ansiedade de doença, entende? Então são várias coisas. As doenças, elas podem vir conjuntas, né? Você pode ter mais de um transtorno junto, tá? Então, além dessas doenças graves que o indivíduo pode ter tido na infância, um evento traumático, né, ter sido hospitalizado, ter passado por uma cirurgia grave, ter visto alguém morrer diante dele, né, ter presenciado um parente ou um amigo ali morrer na sua frente, nos seus braços, então isso pode deixar o indivíduo com a sensação de morte iminente, de doença. Além de desenvolver um pânico, por exemplo, ele pode desenvolver um transtorno de ansiedade de doença, né? Um histórico familiar, né, de muitas doenças ou até de uma hipocondria na doença, de uma ansiedade muito exacerbada na família, né? A preexistência de ansiedade, de depressão, de transtorno obsessivo compulsivo, do TOC e até de um outro transtorno de personalidade. Então, como vocês viram, o indivíduo pode ter hipocondria e outras doenças também. Quais são os sintomas, né? Os sintomas são vários, mas o importante não é o sintoma em si da hipocondria, porque o sintoma é leve, né? Ele não é a razão de um tratamento, muitas vezes, psiquiátrico, porque o sintoma do hipocondríaco, às vezes ele fala, eu tô com falta de ar. O médico examina, não tem nada no pulmão, o pulmão tá limpo. Então, quer dizer, não é o sintoma de falta de ar que é preocupante, mas o comportamento desse indivíduo diante dessa pequena falta de ar, né? Vocês entenderam? Então, o preocupante no hipocondríaco não é o sintoma que ele sente. Ele pode descrever o sintoma, mas é como ele se comporta diante desse sintoma. Ok? Então vamos lá. Quais são os comportamentos mais assim comuns? Preocupação constante. Então ele tem uma preocupação imensa de que ele tem uma doença ou ele vai ter uma doença grave. Ele busca obsessivamente informações sobre doenças. Então ele começa a pensar em doenças, ele sente uma dor no peito, ele começa a estudar sobre coração, sobre parada cardíaca, sobre os vários tipos de doenças cardíacas, né? E aí ele começa a procurar o médico. Aí se ele vai e o médico escuta, ele continua indo. Mas se ele vai ao médico, descreve os sintomas e o médico diz, não, isso não é nada. Aí ele não vai mais ao médico, ele mesmo se torna o seu médico, tá? Então ele fica o tempo inteiro conferindo exames, ele quer fazer muitos exames, ele faz exames, ele fica lendo exames. São pessoas que normalmente entendem bem das doenças, porque ele passa o dia inteiro estudando sobre aquilo a vida toda, né? Ele estuda, ele vê, ele interpreta os resultados de exame, ele fica com uma angústia muito grande diante assim das possíveis causas de doenças. Então, o que pode causar essa doença? Ele tem uma ansiedade grande, né, e angústia com respeito a esse assunto, né? Sempre ele tem, né? Então, ele fica sempre checando os seus sinais vitais, ele fica verificando
verifica o pulso, né? Ele verifica a pressão, ele verifica o corpo dele inteiro para saber se ele tá doente ou não, se ele pegou, digamos assim, um vírus ou não, se ele tá com aquela doença que ele acredita que ele vai ter ou não. Fica sempre verificando os sinais vitais, tá? Ele também fica checando obsessivamente, ele pode evitar, por exemplo, ambientes em que ele acha que ele vai desenvolver aquela doença ou que ele vai manifestar aquela doença ou pegar aquela doença. Então, por exemplo, quem tem pânico, por exemplo, ele pode evitar, né, aquele ambiente que deixa ele angustiado. Ou até, digamos assim, quem tem transtorno de esquiva, né? Eu vou falar um outro dia aí sobre isso, né? Então, transtorno de esquiva, por exemplo, o indivíduo evita aquele ambiente que pode trazer um desconforto para ele, né? Um desconforto social, né? E o hipocondríaco também, né? Ele pode evitar ambientes em que ele acha que ele vai ser contaminado, que ele acha que ele vai adoecer. E quem tem o toque de doença, de contaminação, também. Então, vocês percebem como tem, assim, algumas semelhanças, né? Em algumas doenças. Então, essa preocupação, essa ideia de que ele vai adoecer, isso pode prejudicar a parte social do indivíduo. Ele pode ficar, digamos assim, no trabalho e socialmente ele pode sofrer problemas por causa disso, né? Porque ele vai evitar essas situações. Se ele achar que ele vai adoecer, se ele ficar no trabalho por uma exposição de alguma coisa, sei lá, se o trabalho dele é ao ar livre, ele acha que se ele ficar ao ar livre, ele vai ficar resfriado, vai pegar uma pneumonia, vai morrer, então ele evita o trabalho, ele falta, entende? Então, imagine os prejuízos que isso pode causar a longo prazo, dependendo desses sintomas dele, né, dessas preocupações. Ele também, então, ele tem preocupações de que esses sintomas, que isso vai se complicar, né, que aquilo que ele está sentindo, que os outros dizem que é leve, né, ele acha que aquilo não, isso vai piorar a qualquer momento, isso vai ficar muito grave e eu vou morrer disso, né? Então ele fica muito angustiado e ele fica fazendo normalmente esse autoexame, né? Repetidamente, né? Sempre se analisando, analisa a garganta, olha no espelho, ele verifica machucados, partes vermelhas, se tá cicatrizando, se não tá, fica constantemente verificando. Né? E ele pode ser um grande frequentador de consultórios, né? Eu trabalhei numa clínica, né? E nessa clínica tinha outros profissionais, outros médicos, e a gente percebia que tinha pacientes que estavam lá sempre. Assim, se ele não tinha uma doença, aparentemente ele buscava, ele procurava. Ele estava sempre no consultório. E o médico que atende bem, que acolhe, né, que dá atenção para essas pessoas, elas vão sempre lá. Elas vão estar sempre presentes, vão estar sempre frequentando esse ambiente médico, né, o tempo inteiro, tá? Então, no curso da hipocondria, né, do transtorno de ansiedade de doença, ele pode ser crônico e flutuante, isto é, o indivíduo fica melhor, depois ele piora, depois ele melhora, depois ele piora, ou ele pode ficar estável, sempre no ruim, né? Sempre com aquela sensação de que ele vai, de que ele tá piorando, né? Que ele tá ruim, que ele tá doente. E alguns pacientes podem se recuperar, tudo depende da intensidade disso e de como ele é tratado, tá? Como que é feita a avaliação? A avaliação de um indivíduo com hipocondria é feita uma avaliação clínica, né? O Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais, o DSM-5, então ele apresenta 6 critérios para a gente avaliar um hipocondríaco. Então isso é importante saber, porque muitas vezes a pessoa tem uma coisa e acha que já tem a doença. Não. Então ele precisa ter a preocupação de que ele tem ou vai ter uma doença grave. Ele precisa os sintomas que ele tem que ser leve, mínimos. Então, se o indivíduo tem realmente um problema no coração, então ele não é hipocondríaco. Se ele acha que ele vai morrer do coração, não, ele não é hipocondríaco. Ele realmente tem um problema no coração e ele pode morrer mesmo em decorrência dessa doença. Então, ele não é hipocondríaco, ele é verdadeiro, ele só está preocupado. Ele pode estar um pouco ansioso,
né, com ansiedade um pouco mais elevada em decorrência disso, que ele sabe da gravidade. Então, isso é importante. Então, a preocupação, ela tem que ser intensa e irreal. Não pode ser real. Se ele tem sintomas graves de alguma coisa, então ele não é hipocondríaco, ele tem aquela doença. Ele tem que ter sintomas mínimos e achar que esses sintomas mínimos é algo muito preocupante, é algo muito grave. Aí sim, a gente pode dizer que ele tem hipocondria. Esse é o terceiro critério, né, para a gente considerar uma preocupação excessiva de doença, né, de que tudo vai se agravar, que ele vai piorar muito. Verificar é a quarta característica, né, o quarto critério, verificar constantemente o seu estado de saúde, né, indo a médicos ou a hospitais. Isso tem que estar presente por mais de 6 meses para ser considerado realmente uma hipocondria, né? Ele tem que ter, por exemplo, não pode ter uma depressão ou um outro transtorno mental que tenha essa semelhança. Por exemplo, o indivíduo tem pânico. Então, se o indivíduo tem pânico e acha que ele vai morrer, não, ele não tem hipocondria, ele não é um hipocondríaco, normalmente ele tem pânico. Agora, se além do pânico, ele tem outras preocupações com medicação, ele tá sempre querendo ir em médico constantemente a vida toda, e aí ele teve um pânico, então ele tem hipocondria e pânico, tá ok? Espero que você tenha entendido, um pouco parecido, né? No diagnóstico, então, ele pode ser assim... o indivíduo pode sentir um desconforto no peito, ele pode achar que ele tem problemas do coração, então a avaliação tem que ser feita não só pelo psicólogo, mas também tem que ser feito pelo psiquiatra, porque dependendo de como o indivíduo está se sentindo, ele vai necessitar sim de um ansiolítico ou um antidepressivo para ele poder lidar com esse mal-estar, com essa angústia, com essa sensação, para ele poder ter uma vida, né, trabalhar, né, estudar, ter uma vida regular, né, parecida com o normal, próximo ao normal, né? Então, assim, o indivíduo também, ele pode ter parentes e amigos. Quem tem, por exemplo, amigos que tem esses sintomas, né, que eu mencionei aqui para vocês, precisa encorajar esses indivíduos a buscar um tratamento, né, a fazer um tratamento, buscar um especialista, um psicólogo, um psiquiatra. Na maioria das vezes, uma boa terapia é suficiente. Mas se o indivíduo, lembra que a hipocondria pode ser maior ou menor? Se ele tiver uma hipocondria maior, isto é, um transtorno de ansiedade de doença maior, ele precisa ser tratado com medicação. Se é menor, às vezes uma terapia muito boa, semanal, regular, pode ajudar muito o indivíduo. Esses pacientes são pacientes que aderem bastante ao tratamento. Eles vão pro consultório e ficam lá e fazem direitinho o tratamento, né? Porque eles acham que eles vão morrer. Então, eles querem fazer um acompanhamento bem certinho. O diagnóstico, então, deve ser feito pelos 2 profissionais, psicólogo e psiquiatra. Mas, muitas vezes, esses pacientes vão parar nos consultórios, sei lá, nas clínicas, no pronto-socorro. E quando eles vão até esses lugares, eles precisam ser avaliados com muito carinho, né? Com muito respeito, muita consideração. Então, os pacientes, para ele ser diagnosticado como hipocondria mesmo, ou como transtorno de ansiedade e doença puro, esse indivíduo ele não pode ter toque. Ele pode ter o toque, mas esse toque tem que ser subjacente. Isto é, precisa diferenciar. Quando vai para o consultório, a gente tem que diferenciar do toque, do TAG, né, transtorno de ansiedade generalizado, do pânico, da depressão nervosa, da ansiedade de separação e tem que ter isso por mais de 6 meses. Isso é importante porque às vezes muitas vezes o indivíduo é considerado, ele tem pânico, mas na verdade é uma doença muito mais leve, é muito mais suave, que seria a hipocondria, né? O pânico é muito mais grave, né? Um estado agudo da ansiedade, né? O ponto máximo, auge, assim, insuportável da ansiedade é o pânico, né? Então, assim, o tratamento, né? A gente já falou um pouquinho, o indivíduo pode ter, digamos assim, não é que ele vai curar, ele vai ter remissão, né? Porque a causa, né? Como a gente já falou aqui,
pode ser doença, pode ser um evento traumático, pode ser uma coisa que já aconteceu. Não tem como a gente tirar esse passado do indivíduo, vai estar aqui na cabeça dele, na memória. Então, o que a gente pode fazer? A remissão desses sintomas. Isto é, trabalhar com ele, dizer que isso não é tão grave, que a gente pode acompanhar, que ele não vai morrer com isso que ele está sentindo, explicar de forma mais cognitiva, lógica, né, para ele, clarificar um pouquinho isso que ele está sentindo, para ele entender, né? E dependendo da gravidade, às vezes é necessário sim os antidepressivos e até os ansiolíticos também, para o indivíduo dormir, descansar e até relaxar um pouquinho. O acompanhamento psicológico realmente ele é muito importante. E para terminar, eu quero ler para vocês 2 textos especiais. O primeiro está em Mateus 4, 23 e 24, que é um texto, aliás, é esse capítulo, né, que eu quero, esses 2 versículos do capítulo 4 que eu quero ler para vocês. Mateus 4, 23 e 24 diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando-os na sinagoga deles, né, pregando, olha que lindo, né, pregando as novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças dentro do povo. Notícias sobre ele, sobre Jesus, se espalhavam por toda a Síria. O povo lhe traziam todos que estavam doentes, vários males, tormentos, endemoniados, epilépticos, paralíticos, a todos eles Jesus curava. Olha que lindo, né? Então Jesus, ele não fazia discriminação de doenças, né? Sejam doenças físicas, o cego, o surdo, o mudo, o paralítico, seja os endemoniados, os perturbados, né? Os epilépticos, né? Todas essas pessoas, não importa, os depressivos, os melancólicos, não importa. Jesus estendia a sua mão de amor e curava a todos, a todos. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a cuidar dessas pessoas, né, que tem aí esse transtorno de ansiedade da doença, né, que muitas pessoas têm essa preocupação com doenças e hoje ela está, digamos assim, mascarada, né, porque até os saudáveis, até as pessoas que não têm nenhum problema estão preocupadas com a saúde excessivamente. Então vamos aí maneirar, levar a vida mais leve, curtir mais o aqui e agora, o presente, né? Agradecer a Deus pela saúde que você tem. E se você tem, né, a hipocondria, né, se você é um hipocondríaco, entregue isso nas mãos de Deus para Deus te ajudar, para Deus aliviar essa sua preocupação excessiva com as doenças, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, querido Paizinho de amor, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Obrigado porque o Senhor é muito bom conosco. Obrigado porque o Senhor é o Deus que cura e pode estender sobre nós a tua mão poderosa para curar não só o nosso corpo, mas também a nossa alma e o nosso espírito. Nos colocamos na tua presença e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe cada dia, todo dia, até o último dia. Um abraço e até a próxima segunda-feira.